Olá, pessoal. Agradeço muito por sua conexão. Estamos aqui no canal Bel Jornalista, Bel Entrevista, para exaltar e celebrar o aniversário de 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, para quem não sabe, é uma lei federal, lei número 13.146 de 2015, que foi publicada há 10 anos para estabelecer parâmetros para a inclusão social de pessoas com deficiência. Porém, com o envelhecimento da sociedade, a inclusão alcança a todos, a acessibilidade no transporte, em vários aspectos da vida. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, é para incluir todas as pessoas na sociedade. Estou fazendo uma série de entrevistas com várias personalidades, autoridades, pessoas brilhantes que, de alguma forma, se envolveram com a Lei Brasileira de Inclusão, seja na sua concepção, no seu trâmite, no seu processo, no seu dia a dia. Então, espero que você aprecie. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço demais se puder compartilhar esse vídeo, porque vale a pena, são informações importantes que interessam a toda a sociedade. Muito obrigada. Pronto. Bom, estou aqui com o Geraldo Nogueira, doutor Geraldo Nogueira. É uma honra te receber. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Nessa série de entrevistas que nós estamos fazendo sobre a Lei Brasileira de Inclusão. É muito bom falar contigo, uma honra te receber. Para iniciar nossa conversa, por gentileza, eu gostaria que você se apresente, fale em que você está atuando atualmente, em que você está envolvido profissionalmente atualmente, e aproveite na sua resposta, por gentileza, coloque um pouquinho sobre a sua deficiência e há quanto tempo você tem deficiência e como que você adquiriu. Por favor, obrigada. Ok, Isabel, prazer todo meu estar aqui com você, né? E acesso às redes sociais e os internautas nos acompanharem nesse bate-papo, né? Isso. Eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, estou usando uma camisa cinza e estou aqui num ambiente atrás de mim. Tem um quadro aqui mostrando pão de açúcar, bem carioca, né? E umas madeiras, enfim, assim, uma parede de madeira. Eu sou advogado por formação. Eu sofri um acidente de carro em 1990. Nesse acidente, eu estava no banco de trás e o carro sofreu uma batida lateral, que um rapaz alcoolizado foi atravessar a avenida onde eu estava trafegando. Eu estava de carona no banco de trás. E nessa batida lateral, eu tive uma fratura na coluna. Então, fiquei com uma lesão medular, fiquei paraplégico, né? Então, desde então, já vão aí 35 anos de cadeirante, né? Uhum. E eu advoguei muitos anos aqui no Rio, tive um escritório por 22 anos, mas atualmente eu estou trabalhando mais com consultorias, né? Eu estou exercendo uma consultoria no Estado do Rio de Janeiro, eu estou na Casa Civil do Estado, numa subsecretaria de políticas inclusivas, então bem voltada para o tema das pessoas com deficiência, né? Eu Perfeito. estou lá como superintendente de ações para pessoas com deficiência, dessa subsecretaria de políticas inclusivas do Estado. E tem Uhum. um trabalho voluntário que eu já exerço há muitos anos. Na verdade, eu fui o fundador da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB do Rio, e hoje essa comissão se transformou numa diretoria da pessoa com deficiência. Salvo engano, parece que a OAB do Rio é a única OAB do Brasil que tem uma diretoria voltada para o tema, né? A diretoria, eu estou como diretor titular, essa diretoria agrega três outras comissões que estão agregadas à diretoria: a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Comissão dos Autistas e seus familiares e a Comissão das Pessoas com Doenças Raras. Então, esse Hum. trabalho que eu estou atualmente. Que você acompanha. Muito bom, parabéns. Muito bacana, hein? Muito lindo, né? Trabalhar com inclusão é maravilhoso. Bom, antes que eu continue com as perguntas, aproveitando que você fez a sua autodescrição, eu quero colocar a quem nos está ouvindo, mas não está enxergando, que eu sou uma mulher com cabelo preto, escuro, né? Mais ou menos na altura dos ombros, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Estou em São Paulo e como está friozinho em São Paulo, estou usando cachecol hoje. Está bastante frio aqui. E atrás de mim tem um quadro que
No enquadramento da imagem aparece apenas metade do quadro, tá bom? Bom, seguindo a nossa entrevista, gostaria de saber o seguinte. Bom, nós estamos aqui com a Lei Brasileira de Inclusão, que está completando 10 anos. Quando ela foi publicada há 10 anos, em 2015, eu sei que você acompanhou, até como advogado, como militante, como ativista. Qual era a sua expectativa, doutor Geraldo? Sua expectativa sobre a Lei Brasileira de Inclusão, naquele momento em que ela foi aprovada? E me fale se, ao longo desses anos seguintes, se essa sua expectativa foi atendida, se essa sua expectativa se confirmou depois. Olha, na verdade, Isabel, a gente está sempre querendo mais, né? Então, assim, as expectativas vão também se renovando, né? Mas, assim, a lei brasileira, eu sou super fã da Lei Brasileira de Inclusão, eu acho que é uma legislação muito completa, né? Não é perfeita, nada é perfeito, né? São obras humanas, não são perfeitas, são obras inacabadas, né? E a legislação também, ela tem um viés, qualquer lei, né? Ela tem um viés seguinte, porque ela tem que evoluir também, acompanhar o progresso, né? A evolução da cultura, daquele espaço, né, e das próprias pessoas. Então, isso também acontece desde inclusão, já vão 10 anos, né? Mas, assim, na época que a lei foi proposta, né, ela foi colocada em consulta pública, eu tive a oportunidade de fazer uma atuação muito forte em cima da lei, né? Aqui no Rio de Janeiro, naquela época, isso foi 2013, a lei saiu em 2015. Então, em 2013, eu fiz dois grandes eventos no Rio, ah, na própria sede da OAB, com 500 pessoas presentes. Depois tive inclusive foi uma única vez que eu tive um problema na OAB, a segurança foi me avisar que não podia subir mais ninguém por conta da segurança do prédio, né? Tinham 500 pessoas lá no nono andar e a gente teve de fechar o prédio e tinha gente lá embaixo esperando. Aí depois, por conta disso, fiz um outro evento em parceria com a Defensoria Pública, num hotel em Copacabana, que também teve em torno de 600 pessoas. E eu percebi que era pouco para tirar propostas para a lei, né? Havia muita discussão, o movimento todo do Rio de Janeiro, o pessoal tinha vindo do interior. Eu fiz mais 3 audiências públicas, sendo 2 na OAB e uma na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Desse trabalho, nós tiramos um documento com 12 ou 14 páginas, por aí, não me lembro bem, e depois eu fui convidado pela deputada Mara Gabrilli e o deputado Otávio Leite, que era deputado pelo Rio na época, né? Deputados federais, ela na época era deputada federal, hoje ela está como senadora, né? Isso. Então, eu eles para ir à Câmara dos Deputados fazer uma defesa daquele documento, né? E nessa reunião tinha 80 deputados federais presentes, né? E nela nós levamos uma das propostas, era o nome da Lei Brasileira de Inclusão. Esse nome foi uma sugestão nossa, né, aqui da Comissão da OAB do Rio, e tanto é que, bom, enfim, é que eu ia falar alguma coisa, mas eu não posso dar esse spoiler. Então, aí isso foi muito legal para a gente, né? E a gente apresentou muitas propostas, assim, com conteúdo muito rico que foram implementadas. Por exemplo, algumas mudanças que tem no Código Civil hoje, com relação à capacidade civil da pessoa com deficiência, saíram daqui, A estas partir da propostas. LBI. Tanto que a própria Mara Gabrilli, na época que ela abre o discurso, quando a presidente Dilma sancionou a lei na época, em 2015, Uhum. ela começa o discurso dela, você pode procurar na internet, ela começa dizendo o seguinte: o Brasil deve muito ao Rio de Janeiro. Então, assim, foi um trabalho muito legal, né? Que eu tive a honra de acompanhar de perto, de liderar esse trabalho e trouxe assim muitas alterações na lei. E eu sou fã da lei porque exatamente por isso, né? A lei mexeu no Código Civil. Isso a gente já teria que elogiar muito a lei, né? Uma das coisas que ela rompeu foi com o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil antigo, que criava aquelas incapacidades, né? Assim, existia lá no artigo 3º, dizia o seguinte, que as pessoas poderiam ser capazes, relativamente capazes ou absolutamente incapazes. Uma espécie de céu, inferno e purgatório, né? E aí quem era capaz estava no céu, quem era relativamente capaz estava ali numa espécie de purgatório, né? E os absolutamente incapazes, que eram todas as pessoas com deficiência, estavam nesse inferno. Então, eu até brinco, né, Nossa. que a Lei Brasileira de Inclusão
nos salvou do inferno, né? Puxa, Porque ela acabou com isso. Não existe mais essa essa incapacidade definição, né? absoluta Definição. no Código Civil, né? Muito bom, E hein? transformação da lei. Foi Então, assim, um divisor de águas, né? muito Muito. transformou, acabou com isso, né? E o artigo 6º vem dizendo que a deficiência não serve de parâmetro para dizer que a pessoa é incapaz. Então, assim, Perfeito. Isso. rompeu totalmente com isso. Só O por isso já paradigma. valeria a pena, né? Com A gente certeza. se já teria que admirar a lei. E outra que ela traz o conceito novo também de pessoa com deficiência, né? Baseado na questão da interação social, né? Das Do barreiras ambiente, sociais, né? mais o conceito médico. Isso Isso. também é transformador, né? E Perfeito. aí, com isso aí, eu brinco que a lei nos curou, né? Porque, na verdade, antes desse conceito da LBI, vamos me usar como exemplo. Eu, como cadeirante, estava sempre, né, com a deficiência, porque o conceito era médico. Para a medicina, eu sou sempre uma pessoa com deficiência. Agora, para a LBI hoje, eu só me torno uma pessoa com deficiência quando eu encontro uma barreira. Então, Perfeito. eu não tenho o estilo todo e ser visto como uma pessoa com deficiência. Na verdade, essa culpa que era minha, porque eu era, né, pelo conceito médico, sempre uma pessoa com deficiência, agora não, eu sou por conta da interação com o meio. Se o meio não tiver acessível, então a culpa é do meio, não é mais minha, né? Então, assim, foi muita mudança que a lei trouxe. Eu só citei Como duas. exemplo concreto, Geraldo, eu e você, nesse momento, nessa conversa por igual, nenhum de nós dois tem deficiência. Estamos Exatamente. numa Até os situação próprios equiparada, internautas. não é? As pessoas que estão aí nos assistindo, se eu não dissesse, né, no início da minha fala, que eu sou uma pessoa cadeirante, ninguém ia saber, né? Não Exatamente. existe essa Isso. diferença, porque tem a acessibilidade, né? A gente está num Perfeito. ambiente virtual acessível. Isso. Então, é muito bacana isso. Então, nessa condição, eu não sou uma pessoa com deficiência. É exatamente o que a lei traz de inovador nesse conceito, né? Maravilhoso. Agora, falando sobre isso, recentemente houve uma possibilidade de revisão da LBI com a possível criação do Código Brasileiro de Inclusão, né? Você acredita que a LBI ela precisa ser revisada? Ela precisa de uma atualização, de alterações, ou ela precisaria de uma regulamentação nos pontos em que não está clara? Pois é, olha só, é aquilo que eu disse no início: toda lei requer evolução. Na verdade, não é adaptação ou mudança nem nada, é evolução. O ser humano evolui, a sociedade evolui, a cultura evolui e as leis têm que acompanhar essa evolução, né? E o mundo está numa fase de muita transformação. A gente vive isso assim intensamente, né? Quer dizer, o que a gente teve a questão, o fenômeno da internet, depois o fenômeno das redes sociais, e agora uma coisa recente, começou ontem, o fenômeno das inteligências artificiais, as famosas IAs, né? Então, assim, Uhum. e a lei tem que acompanhar isso, né? É um propósito, tem que acompanhar. Essa questão do Código Brasileiro de Inclusão, né, que leva o mesmo nome da lei, né? Na Isso. verdade, aí nem foi inovador, né? Pegou o próprio nome da Lei Brasileira de Inclusão, só Uhum. mudou a palavra código, tirou lei e botou código. Uhum. Mas, assim, eu particularmente, o meu temor assim, porque nessa adequação do código, que seria, né? Se você for pensar, eu vejo como positivo você ter um código ali, facilita para os operadores. Como advogado, eu vejo positivo, porque facilita para os operadores do Um direito, né? complemento da lei. Não, porque a ideia, me parece que a ideia da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados, que a proposta é da comissão, né, Certo. era juntar toda a legislação num código, sem alterar nada. Essa era a primeira proposta, né? Esse PL, que era o 1584 de 2025, ele foi arquivado agora recentemente, no Isso. finalzinho de maio, né? E parece Uhum. que tem um novo projeto, que é o 2661, 2061, 2661, né? Uhum. Que aí já começa a propor alterações em cima da Lei Brasileira de Inclusão. O que eu acho
perigoso disso tudo é a tramitação no Congresso. Eu acho que nós temos uma configuração hoje no Congresso, e aí os parlamentares vão me desculpar a sinceridade, mas eu acho que essa, realmente a Câmara dos Deputados, tem o Senado também, eu falo do Congresso como um todo, essa configuração não é favorável às pessoas com deficiência. Né? Entendi. Então, assim, muitos parlamentares que eram apoiadores dessa causa não foram reeleitos na última eleição. E entraram muitos parlamentares dentro dessa divisão que a gente vive, né, da extrema esquerda e da extrema direita. Né? E a visão desses parlamentares é muito partidária. Ela não é uma visão é, tanto da extrema direita quanto da extrema esquerda, que não estou fazendo crítica a ninguém. Sim, Eu sim, estou defendendo a causa, né? Que, aliás, claro. esse é o meu propósito, né? Meu foco é na causa. Então, eu vejo isso, essa ausência do interesse de defender dentro da configuração que o Congresso tem. Então, isso se torna ainda mais perigoso esse trâmite. Você veja bem, quando foi proposto, por exemplo, alguma lei de isenção, a lei por exemplo, a isenção, o benefício do BPC. Houve um ativismo, todo mundo acompanhou, ficou cobrando seus parlamentares para que pressionasse o próprio governo para votar a favor, enfim, saiu esse benefício. Quando teve isenção de impostos para automóveis, todo mundo ficou brigando, acompanhou. Quando teve lei de cotas de emprego, a mesma coisa. Quando teve LBI, todo mundo acompanhou, não pode tirar. Agora, você imagine, Isabel, tudo isso tramitando ao mesmo tempo, todos esses direitos tramitando ao mesmo tempo diante dessa configuração que nós temos hoje no Congresso. Uhum. As empresas, os interessados, pessoas com deficiência, em fazer mudança em lei de costa, o próprio governo em fazer mudança no BPC para conseguir arrecadar mais, ou melhor, deixar de gastar mais. Né? E aí vai outros segmentos interessados, vai ter um lobby muito grande em várias frentes. O segmento não vai conseguir acompanhar isso e defender essas propostas novamente. Vai ter que ter uma nova defesa, porque você veja bem, vai se colocar isso para tramitar de uma forma que quem tiver um interesse, né, ou melhor, um desinteresse em algum direito da pessoa com deficiência e trabalhar para isso, com força política, se o segmento não tiver concentrado ali para barrar ou até derrubar isso, isso vai em frente, transforma, né? E a gente perde um direito que foi conquistado com muita luta. Então, assim, esse é o maior Resumindo, temor. o doutor Geraldo, resumindo, então existe um risco forte, um risco verdadeiro, né? Um risco presente, Ele é um risco um risco de presente. perda de direitos. É um risco eminente, né, Iminente. e real. Eu, inclusive, vou promover aqui no Rio, já está marcado, inclusive, uma audiência pública sobre esse assunto. Eu espero lotar lá de novo o nono andar da OAB. A gente vai tirar um documento, né? Eu não sei, eu não vou me manifestar na audiência, então nós vamos ouvir, inclusive, o presidente da comissão da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados se manifestou no interesse de participar da audiência, ele deve estar presente na audiência, e tem algumas instituições que se inscreveram para ter fala. Então, a gente vai ouvir, né, a posição de cada um, depois vou abrir a fala para o público, quem quiser se manifestar, e no final, né, se esse movimento todo for a favor ou contra, né, a tramitação, ou outra postura qualquer, que eu não sei qual é, nós vamos tirar um documento em cima dessa decisão da plenária, e esse documento para todos os parlamentares, tanto senadores quanto deputados, e para outras autoridades. A gente vai divulgar como uma posição do Rio em relação a esse PL, né, que está É uma tramitando. posição oficial, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Você falou em movimentos, em ativismo, né? Eu percebo, nós
percebemos que naquela época, da época da tramitação do então Estatuto da Pessoa com Deficiência, que depois se transformou em Lei Brasileira de Inclusão, e também outras leis voltadas às pessoas com deficiência, havia bastante participação popular, né? As pessoas eram apaixonadas por essa causa e participavam muito, com muita constância, com muita intensidade. E com o tempo, isso já faz 10 anos que a lei foi aprovada, hoje em dia, do meu ponto de vista, doutor Geraldo, eu vejo que é bastante raro a gente ver pessoas envolvidas na defesa da causa das pessoas com deficiência. O que aconteceu? Na sua avaliação, porque, assim, nós podemos imaginar que todos os direitos já foram conquistados, ok, existe a Lei Brasileira de Inclusão, existe a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, está tudo bem, tudo já foi conquistado, posso ficar tranquila. O que aconteceu que a gente não vê mais o ativismo, a militância, a defesa pública dos direitos das pessoas com deficiência? Isabel, isso é um fenômeno real, né? Você apontou muito bem, você fez uma observação muito verdadeira, muito real, e ela é muito verdadeira, muito real e às vezes imperceptível para quem não tem esse olhar, né? Mas eu acho que esse fenômeno, assim, ele tem algumas causas, né? A primeira delas é muito positiva, que é o seguinte: nós que somos ativistas dessa causa, né? E aí eu, você e tantas outras pessoas, nós sempre trabalhamos nessa causa com o objetivo de um dia a gente ser dispensável, né? De que a gente não precisasse mais atuar na causa, que tivesse tudo tão bem, né? A inclusão fosse uma realidade tão grande que não precisasse ter as instituições, nem o movimento, a gente brigando por isso, né? Então, assim, isso eu acho que é um pouco disso, tem um pouco disso, não é uma, né? Não estou dizendo assim, mudou, tá tudo a mil maravilha, não. Se não tiver o ativismo, é o que eu estou te falando. Vem propostas e muda tudo, né? As leis caem. Se a gente não tiver um ativismo, toda hora a gente vê tramitando no Congresso leis para fazer mudança em prejuízo das pessoas, alterar direitos que já foram conquistados, né? Então, assim, tem que continuar o ativismo. Então, vejo a necessidade dele. Mas um pouco é real, porque, assim, aquela necessidade que a gente tinha antes, né, daquela briga mais ferrenha, hoje a sociedade já tem uma consciência para a necessidade da inclusão da pessoa com deficiência. E quando eu digo a sociedade, eu estou incluindo as autoridades que são responsáveis pelas políticas públicas. Agora, um outro fenômeno que está paralelo a esse também, que aconteceu, foi o seguinte: o próprio governo e as empresas captaram as lideranças, né? Porque assim, as empresas começaram a fazer projetos internos de inclusão de pessoas com deficiência, de acessibilidade, e precisavam de pessoas que conhecessem desse tema e vivessem o próprio tema. Então, começou a captar as pessoas com deficiência que estavam na liderança, que entendem esse tema, né? Próprio governo, eu mesmo estou no governo hoje, né? Trabalhando no governo, assim, sempre fui uma liderança dos movimentos sociais, da organização da sociedade civil, né? Trabalhando como sociedade civil, e hoje estou no governo, captado pelo governo que quer fazer um trabalho legal de inclusão e traz alguém que tem experiência e que vive, né, a questão da deficiência. Esse é outro fenômeno também desse afastamento. E o terceiro, eu acho que são as redes sociais, né? Porque por isso que eu te digo que o mundo está em transformação. Nós, principalmente no Brasil, assim, estamos numa transformação muito grande, e isso é sentido nesse nosso movimento. Por quê? Antes você tinha que ir a uma reunião de uma associação ou de uma instituição, senão você ficava por fora, você não sabia o direito que você tem, o benefício que você pode conquistar, né? E as pessoas iam muito por causa do benefício, né? As pessoas sempre se movem muito pelos benefícios, com muitas exceções, mas um grande número, a grande maioria, se move pelos benefícios. Então, elas iam para saber disso, para se atualizar e saber disso. Hoje, com um clique na internet, ela sabe de tudo, ela não precisa ir nos movimentos. Então, esse movimento enfraqueceu, vamos dizer assim, esse movimento presencial, né, que eu vejo aí que você falou assim de uma forma saudosa, ele enfraqueceu também por isso, porque esse público se pulverizou. Então, não se encontra mais para falar disso, né?
Isso é positivo, é negativo? Eu não sei, eu acho que é evolução, sabe? A gente tem que acompanhar a evolução, né? Se Assim, adaptar a isso. ao mesmo tempo que essas lideranças foram tiradas das organizações sociais para ir para os governos, veja bem, enfraqueceu o movimento lá, mas está fortalecendo os governos que são responsáveis pelas políticas públicas e vão fazer políticas públicas mais efetivas e com melhor qualidade, porque estão com essas lideranças fazendo esse trabalho. Então, assim, Bacana. a gente tem que esperar o futuro para ver, né, como isso tudo evolui e aonde a gente vai chegar. Porque, de repente, também, de forma virtual, os contatos online, é possível também fazer uma organização, né, em prol de alguma de determinada causa. Né? Não é porque está online, que você não está presencial, que você não pode se unir com outros, né, justamente para fortalecer uma reivindicação, uma defesa de algum direito, né? Uma Perfeito. observação. Eu até, foi antes de ontem, eu soltei um vídeo falando dessa questão do capacitismo, né? Porque da penação, né? Houve aí esse movimento todo, teve um artista aí que humorista, né? Foi preso, não, foi condenado, né? É, Por uma é. questão e ficou muito polêmico. Eu peguei e soltei um vídeo sobre isso. Quer dizer, se eu tivesse no modelo antigo, um grupo muito pequeno ia saber disso. Esse vídeo, eu que não tenho muitos seguidores nem nada, mas ele já está batendo quase 4.000 visualizações. Então, assim, 4.000 pessoas viram o que eu falei ali, né? O que você está falando, né? Eu daqui a pouco vou soltar um outro vídeo novo hoje. Eu estava falando exatamente porque, assim, por conta dessa discussão, eu vi muita gente falando, né, nas redes sociais: capacitismo é crime. E, na minha opinião, não é. E eu estou explicando isso num novo vídeo que eu vou soltar daqui a pouquinho, né? Então, Capacitismo são e as redes atitude, sociais né? com novas possibilidades, né? Perfeito. Bom, ainda sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que está completando os 10 anos, né? Além da lei, né? Porque a lei é bastante completa, no meu entender, é uma lei, se ela fosse integralmente cumprida e plenamente conhecida, nós teríamos uma sociedade muito melhor, muito mais interativa, né? E inclusiva, né? Além da lei, o que falta hoje para as pessoas com deficiência, doutor Geraldo? Olha, eu acho que falta visibilidade. A palavra é visibilidade, resumindo em uma palavra. Por quê? Como eu disse, né, assim, a sociedade hoje já reconhece, ela está consciente da necessidade de incluir pessoas com deficiência. Uhum. Mas, não obstante essa consciência, né, dessa necessidade, há um fenômeno da invisibilidade da pessoa com deficiência. Eu vou dar um exemplo. Você chama um amigo qualquer, um conhecido, e pergunta para essa pessoa, seja ele empresário, trabalhador, seja qualquer pessoa da sociedade, seja uma autoridade, não importa. Você pergunta a essa pessoa assim: você acha que a pessoa com deficiência deve casar, trabalhar, viajar, fazer turismo? Qualquer coisa que você perguntar, a resposta será positiva. Porque, assim, hoje as pessoas estão muito conscientes, né? Que a pessoa pode casar, pode ter família, pode viajar sozinho, né? Uhum. Tá comum, né? As pessoas, às vezes, ver uma pessoa num avião, né, com uma deficiência viajando só. Então, assim, já tem essa consciência. Mas essa mesma pessoa que nós fizemos a pergunta e que respondeu positivamente, se amanhã ela for, por exemplo, inaugurar poste qualquer, né? Vamos supor, uma lanchonete na esquina, ela não vai colocar acessibilidade, por exemplo, para pessoas com mobilidade reduzida. É muito provável que ela deixe ali, se o prédio tiver uns 2, 3 degraus para entrar naquela loja, eles vão permanecer, ela não vai Ela não vai nem colocar. se lembrar, né, da necessidade do Exatamente. cliente com deficiência. Essa pessoa que te respondeu, se ela é um empresário e é um empregador, com deficiência na empresa dela, ela te responde positivamente e não para pensar: poxa, eu tenho que empregar alguém na minha empresa, sabe? Então, assim, esse fenômeno você já entendeu onde eu quero chegar? Existe Claro. esse fenômeno da invisibilidade, sabe? Então, assim, a gente precisa sair dessa invisibilidade. É isso que precisa acontecer, né? E aí remete um pouco para isso, porque, assim, isso tudo que vem acontecendo, né? Essa briga agora, né?
muitas pessoas se manifestaram. Essa questão aí do humor que gerou essa polêmica, que, Sim. aliás, o rapaz, eu acho que nem foi preso por conta do capacitismo, né? Porque contra a pessoa com deficiência ele cometeu o capacitismo, não discriminação, né? E capacitismo não é crime. Ele foi preso por, acho, racismo, porque aí se enquadrou na lei do racismo. Sem conhecer a sentença, eu não vi, mas eu estou julgando isso pelo que eu vi da situação como um todo, né? Mas aí eu só estou falando isso para falar do capacitismo. Então, esse capacitismo, para nós, ele é muito perigoso. Ele é que reforça essa invisibilidade e essa exclusão. Porque, no fundo, quando você responde à pergunta, você está vendo a pessoa com deficiência de uma forma. Quando essa pergunta some, vem esse capacitismo que a sociedade tem ele estruturado, que ele está na piada, ele está Na numa realidade, brincadeira, né? No ele dia a está na dia. fala do dia a dia. E esse capacitismo é uma cortina que esconde as pessoas com deficiência. Olha Elas estão só. por trás dessa cortina. Então, elas não são vistas, elas não são incluídas. Por melhor que você tenha uma lei, por melhor que você tenha, sabe, essa cortina, ela precisa ser aberta, essa cortina. É isso. Maravilha, ótimo. Bom, agradeço demais o seu tempo, a sua presença aqui, a sua contribuição, me concedendo entrevista. Muito obrigada, doutor Geraldo. Por favor, suas considerações finais, e inclua nas considerações finais de que forma que a gente pode combater o capacitismo. Como é que a gente remove o capacitismo do nosso dia a dia? Isabel, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui falando com você, né, e com as pessoas que te seguem aí, nos acompanhando, é uma alegria sempre. E uma oportunidade única sempre falar de inclusão de pessoas. Assim, o capacitismo precisa ser combatido, né? Na verdade, todos nós somos capacitistas, né? Eu sou, né? Eu, como sendo uma pessoa com deficiência já há 30 e tantos anos, né? Ainda me pego com algumas atitudes capacitistas. Por que somos? Porque, como é dito lá do racismo estrutural, o capacitismo também é estrutural, porque ele vem na formação da sociedade, né? A gente tem histórias, né? Aquela história do Saci Pererê de uma perna só que vai te pegar. Enfim, as histórias que são contadas, as músicas, as piadas, né, que vêm lá do passado, né, que sempre vão reforçando esse estigma do capacitismo. Então, ele está estruturado dentro da sociedade. E nós somos produtos dessa sociedade, então não tem como fugir, né? O que a gente precisa fazer é todos nós, né, conhecer, refletir e transformar as nossas atitudes, né? Conhecer, tá observando a nossa atitude, refletir sobre ela e transformar, né? E que é possível para desestruturar o capacitismo em nós. Então, assim, é uma vigia constante, né? Em cada um de nós, né? Exatamente. Como reflexão final, eu aconselho a todos aí que estão nos acompanhando que você faça essa crítica e essa reflexão sobre suas próprias atitudes e suas falas do dia a dia, né? E seja um agente transformador em você mesmo, né? Porque não adianta, é como disse, não foi Buda, não. Esse não foi Buda, não. Esse não fugiu, não. Gandhi. Mahatma, Gandhi já ia propor Mahatma Gandhi. maravilhoso. Gandhi disse o seguinte: se você deseja ver uma mudança no mundo, seja em você mesmo essa mudança que Perfeito, você deseja ver no mundo. É isso. perfeito. Muito obrigada, meu querido. Um beijo, viu? Muito obrigada. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.